BPF é algo que surgiu talvez em 2011. É BPF. BPF é uma coisa mais antiga. Deixa eu pegar no slide lá. Aqui. BPF é uma tecnologia que surgiu para reduzir o tráfego de amostras que você coleta próximo ao hardware para posterior análise em user space. Então você tem ele começou com um filtro de pacotes, Berkeley Packet Filter. Então basicamente você queria saber o que estava passando na rede, só que você não quer saber tudo o que está acontecendo na rede, porque potencialmente à medida que a velocidade dessas interfaces crescia, o volume era muito grande, ficava muito difícil você pegar todos esses dados e jogar para o user space para depois olhar e encontrar só alguns deles que você tinha interesse, era pouco eficiente, usava recursos de forma desnecessária, a máquina ia se comportar potencialmente de forma diferente do que quando não observada, que é uma preocupação sempre constante com qualquer tipo de ferramenta de observabilidade, não alterar de forma significativa o que está sendo observado. Então, o que se fez para tentar melhorar essa situação? Você define um conjunto de instruções, como se fosse de um processador, onde existem instruções para comparar, para jumps, para atribuir, etc., que operam em alguns registradores, um conjunto pequeno de registradores, e tem como entrada o buffer que está sendo recebido. Então, você chegou a um pacote de rede, é isso que você vai observar. Então, se você diz, por exemplo, TCP dump interface X, e em seguida diz IP host e bota um endereço, você só tem interesse no tráfego relacionado à entrada ou saída para aquele host, ele vai construir uma série de instruções de máquina, onde tem lá, carregue isso para lá, compare o offset, some alguma coisa, faça o jump, e no final ele retorna um valor que diz para a infraestrutura que rodou esse conjunto de instruções se esse pacote de rede, se esse ente sendo observado, falando isso já para generalizar e preparar o terreno para eBPF, que se estende a outras coisas que não só pacotes de rede, se ele deve ser colocado no buffer para processamento posterior, para ir para o user space, ou não. Então, você consegue, na origem, tão cedo quanto possível, descartar os volumes, os dados que não são de interesse. Então, esse é a razão de ser do BPF original. Isso é de 1983, tem um paper da Usenix que fala sobre isso. Beleza. Essa ideia ficou e foi sendo utilizada, ao longo do tempo foi utilizada também para você colocar num socket, não só mais para captura de pacotes, no TCP dump, mas você bota num socket e daí ele, antes de passar para o user space, ele olha se aquele dado ali é de interesse, e se não for, ele descarta logo na origem. Então, o que é BPF? Em algum momento, em 2011, Eric Dumazet, que hoje trabalha no Google, ele diz... esses bytecodes do BPF, quando chega o pacote, ele lê a primeira instrução, vê do que se trata, faz o que ela faz. Tipo uma interpretação disso aí. O Dumazet pensou, não, eu vou pegar essas instruções e vou transformar em instruções nativas, fazer um JIT. E vai ficar muito mais rápido. E ele fez isso e isso foi incorporado lá. Mais tarde, Alexei Starovoitov, que hoje trabalha para o Facebook, olhou e disse, mas isso aqui é interessante para usar em outros casos, não só para captura de pacotes ou para filtro de sockets. Então, começou a ser usado em outras coisas. Aí começou a ter o conceito de tipo de programa. Então, você vai ter um tipo de programa que vai ter como entrada coisas diferentes. Então, para tracing, você vai ter os parâmetros da função e os registradores naquele momento. Para um XDP, Express Data Path, vou descrever um pouco depois, você vai ter, quando um pacote chega,
o driver vai programar DMA, etc., vai chegar no ponto que ele criaria um pacote de rede, um SKB, ele não cria o pacote SKB ainda e chama esse conjunto de instruções digitado. Então, bem cedo você pode dizer para algum tipo de programa que você está tratando, com um conjunto de instruções nativas, bem rapidamente, descartar o pacote logo se ele tem alguma coisa que você acha que está errado. Então, por exemplo, firewalling é uma das coisas que você pode usar com isso bem mais cedo, com um custo por pacote bem menor, você vai ter menos alocações, etc, etc, e isso é extremamente relevante no use case para BPF, que é networking de alta performance. Você evitar DOS, fazer firewall nesse nível. Está sendo trabalhado, por exemplo, uma coisa que chama BP Filter. Então, vai acabar o NetFilter, não é que vai acabar o NetFilter, mas você vai fazer firewall de uma forma diferente. A maneira como o user space vê está sendo feito, você pode fazer compilar o seu firewall. Então, quando chegar o pacote, você vai receber como argv o pacote. Daí você vai lá e faz cast para IP header, e daí olha, conhecer mesmo, só se qual que é a máquina que enviou isso aqui. Ela pode fazer uso de uma outra coisa que eu vou falar, que são mapas BPF, que é uma forma de você ter uma série de estruturas de dados extremamente otimizadas que o kernel já usa para a rede e para outras coisas, como hash tables por CPU, mapas dos mais variados, long prefix match, para você ver se esse endereço é daquela rede, com um comprimento dele que é dado pelo netmask, etc. Você consegue fazer uso dentro desses programas BPF, conectados a cada um desses pontos. Ele tem mais registradores, o que mapeia o Extended BPF, né? Mais registradores que mapeia melhor para ARM64, para x86-64, para outras arquiteturas. Existem arquiteturas onde não foi implementado ainda o JIT, então lá ele é interpretado mesmo. Tem um interpretador lá que é genérico para todas as arquiteturas, vai funcionar. Uma outra coisa interessante é que você usa o Clang para pegar um programa em C, restrito, vai ter exemplos daqui a pouco, e ele vai gerar um LF, que é um ponto .o, um objeto, que é desse bytecode. Então, esse programa que você gerou, que pode ter uma complexidade significativa, conectado a N pontos do sistema, você pode mandar para máquinas de arquiteturas variadas. E, em alguns casos, como o do XDP, existem placas de rede que elas mesmas, você pode descer mais ainda. BPF XDP é uma maneira de coisas que você fazia em user space, depois do custo de chegar até lá, sejam feitas mais próximas do hardware, mais próximas do subsistema dentro do kernel. De tal maneira que você tem uma programabilidade dentro do kernel. Aí você pensa, mas isso tem questões de segurança, etc, etc. Aí é onde entra o verificador. Então, esse verificador, quando você vai colocar esse programa, conectar em algum ponto no kernel, você tem que ter uma syscall, uma sysbpf, você vai passar para o kernel, e o kernel vai olhar esse conjunto de instruções e vai dizer, não tem loops, beleza, ele tem no máximo tantas instruções de início a fim, ele só faz uso de um conjunto de funções que é permitido para esse tipo de programa, tem N tipo de programa, daqui a pouco a gente vai ver. Se ele vai retornar dados para o user space através de mapas ou através do ring buffer do perf, todo o buffer que ele está passando foi inicializado. Não tem nenhuma área de memória que ele não está inicializando e, portanto, poderia vazar dados do kernel anteriormente usados para uma senha de outro usuário, talvez, só para forçar a barra. E lá em cima ele pegaria isso e conseguiria capturar dados de forma indevida do kernel. Então ele está rodando no kernel, ring 0, como uma função nativa do kernel, a maneira como ele é colocado, ele é indistinguível de
código do kernel, ele usa a mesma convenção de chamada, está limitado a 5 argumentos. Ele tem uma série de limitações para que o verificador possa garantir que ele não vai estar fazendo nada de indevido. Mas ele também é código nativo que faz com que ele seja extremamente rápido e extremamente compacto. Esse arquivo do design descreve tudo isso em detalhe. E fala o que você pode fazer com ele ou o que você não pode fazer com ele. Uma comparação interessante que eu fiz ali é dele com relação a módulos do kernel. Se você pensar em módulos do kernel, é a mesma coisa. Você está pegando código e dizendo para rodar em kernel space. E eu estou falando tudo isso aqui como root. Há uma possibilidade de você rodar como não root. Mas, por default, tudo que eu estou falando aqui é como root. Então, como administrador do sistema. Como administrador do sistema, você pode pegar um programa que vai rodar no ring 0, como BPF, ou como kernel módulo. O do ring 0 é extremamente limitado, e só pode fazer uma série de coisas e é verificado para terminar, para não ter loop eterno, etc, etc. Um módulo do kernel não tem nada disso. O módulo do kernel pode usar qualquer uma das funções que é exportada, pode acessar qualquer região de memória, etc, etc, etc. Não tem nenhum tipo de verificação. Como ele parece? Eu falei, o Clang tem um alvo BPF ele tem um alvo x864, você pode fazer cross-compilação, né? Seria como se estivesse cross-compilando, você está cross-compilando para a máquina virtual BPF. Você pode ter comunicação entre BPF e BPF através de mapas. Você tem um mapa, esse mapa pode ser acessível de user space para modificar alguma coisa por exemplo, informar como um firewall baseado em BPF deve trabalhar. Daqui a pouco eu boto mais uma porta que eu não quero, porque eu notei um tráfego. Ele disse, não, agora passa a bloquear isso aqui, eu incluo lá, da próxima vez que chegar um outro pacote, ele vai fazer o lookup e agora vai estar lá. Eu posso também, em user space, ler esses mapas para, por exemplo, dumpar estatísticas, etc. Você pode usar ele para user space, kernel space, comunicar, ou através do path ring buffer, ou através do trace print car. Então você pode usar o trace print car e vai ficar no mesmo lá no arquivo que você lê os eventos via ftrace. Restricted C, dá para ver aí lá. Esse é um exemplo. O perf tem um loader para BPF. E tem uma maneira, você faz include BPF, vai vir uma série de definições. Tem essa macro probe, que quando você usa, você está querendo dizer que ele vai colocar um probe no kernel, logo um kprobe, naquela função, hrtimer nanosleep, e aquela variável lá, ele vai conseguir, nessa função, na entrada dessa função, acessá-la. Ele vai colocar como um dos parâmetros, que é aquele último lá, segundos. E ele vai retornar true ou false se o número de segundos for 5. Então, se você rodar no terminal 2, ele perftrace -E e esse nome, o perf vai perceber, isso termina em C, então isso deve ser BPF. Ele vai chamar o Clang, vai gerar o OBJ, vai configurar tudo, vai carregar isso para o kernel, o verificador vai rodar, vai digitar, vai conectar ele nessa função, e daí no terminal 3, quando eu fizer sleep 5, ele vai detectar. E eu posso pedir, por exemplo, backtrace para isso, para saber que vai descer até o... Eu estava vendo aqui agora há pouco. Nesse caso, eu pedi para ele fazer tracing do scad waking, todos os scad. O comando foi esse, aqui embaixo. Então você consegue pegar backtrace também de um ponto qualquer que seja um evento que o perf está pegando, e aquilo ali é mais um evento que você colocou lá via um programa BPF. Ou você pode fazer com macros em assembler. Você vai usar uma série de coisas para atingir. Isso é do código do DHCP. O DHCP ele coloca como aqui embaixo. Esse é tipo um BPF que é clássico, mas que é agitado também hoje em dia. Então, cá embaixo você tem o set socket, você coloca num certo socket, que foi configurado antes no esquema, na lógica do systemd. Você coloca essa estrutura ali
específica, depois uma outra cai e passa para o kernel, e o kernel vai conectar nesse socket. Você pode fazer isso também. Aí, alguns exemplos de programas BPF que dizem em que lugares você pode conectar. Então tem vários, o XDP que eu falei, da entrada lá, trace point, você pode colocar um trace point qualquer. Quando chegar nesse trace point, você chama uma função, e essa função vai ter acesso aos parâmetros, ao que o trace point tem. E você vai fazer alguma coisa adicional com isso. Aqui, a Kprobe também, como aquele que eu mostrei, esse cgroup SKB é interessante e vai ter uma demonstração dele aqui, em seguida, com o systemd. Esses são tipos de mapas, né? Então, um mapa, daqui a pouco a gente vai ver as funções que você usa com esses mapas, mas basicamente você vai usar, insira alguma coisa no mapa nessa chave com esse valor. Essa chave é arbitrária, esse valor é arbitrário. Às vezes não é arbitrário dependendo do tipo do mapa. Por exemplo, aquela segunda lá, type array, ou a chave tem que ser 4 bytes, é um inteiro. E ela é um array simples, né? Então, o tamanho do valor é que você pode botar um valor, uma estrutura de 15 bytes, 30 bytes, 80 bytes, ou só um booleano, sei lá. E daí vai determinar como o kernel vai alocar espaço para isso aí. E quando você acessar o quinto elemento, ele vai fazer a aritmética de ponteiros e vai pegar o cara lá. O hash, você vai poder usar uma chave arbitrária, e, por exemplo, o nome de um arquivo, e ele vai usar isso como chave para implementar o que, no linguagem como Python, é uma array associativa. Perf Event Array é a maneira que você tem de colocar no ring buffer, é como um mapa também. Então, qualquer coisa de armazenamento em BPF passa por esse conceito de mapa. Então, ele mapeia N coisas. Esses aqui só são alguns deles. Né? Por exemplo, você pode ter uma pilha, ou uma fila, ou sock map, para você quase que rotear por socket. Eu tenho uns exemplos mais pra frente. Aí, isso são funções, as funções que você pode usar dentro de um programa. Por exemplo, tem um monte delas, tem 3 aqui que lidam com mapas. Então, fazer lookup, fazer update, fazer delete. É trivial. Tem outras para você pegar identidade de qual é o processo que está rodando naquele momento, ou qual é o usuário que está rodando naquele momento, ou qual é o nome do programa. E você pode usar isso como no mapa da array associativa. Então, por exemplo, eu posso contar quantas vezes eventos estão ocorrendo quando está na glibc, ou na glib, ou em outra lib qualquer. Isso. Que essas construções todas vão ser usadas mais tarde, num mais alto nível, numa ferramenta como o BPF Trace, que você vai fazer com uma array associativa, numa linguagem que parece Perl, etc. Mas isso tudo, no final das contas, vai mapear para isso, que é o outro ponto, razão de ser do BPF, que é para tracing e para outras coisas também, é que você vai agregar as coisas perto da origem, você não vai trafegar N dados para processamento posterior. Então, faz a agregação ali, já joga na entrada, incrementa o contador e vai embora. O custo disso é de 10, 12, 14, 15 instruções. É uma coisa pequena. Algumas vezes você chama uma função do kernel que vai fazer um lookup, isso leva mais instruções, mas são as mesmas estruturas de dados que ao longo dos anos foram otimizadas até o inferno. Você está basicamente usando código já pré-existente, então você não está criando nenhum tipo de overhead, é o contrário. Está reduzindo o overhead. Mais funções aí, por exemplo. Quando você vai usar no XDP, você pode pedir para redirecionar para uma outra interface. Então, por exemplo, se você vai fazer redirecionamento, você tem um roteador, chega o pacote, aí você cria um SKB, passa para cima, ele olha, não, isso aqui vai para outro lugar, e passa para outra placa de rede, a outra placa de rede vai, descarta aquele SKB, pega o cara, programa DMA e joga no outro. Nada disso é feito aí. Você pega, você programa do DMA, pegou e jogou para o outro lado de lá, talvez até na mesma página. Quer dizer, você tem um bypass, se quer chamar dessa maneira, rápido. Porém, esse bypass usando tipo, funções que já existiam antes, tipo fib lookup. Faça um lookup de rede e me diga qual que é o índice, que vai, etc. E daí você usa o outro para fazer o redirect. O perf event output você pode usar, por exemplo, para usar SKB e fazer um TCP dump. Mais moderno. Você pega ele antes de criar qualquer tipo de SKB e joga para cima. Potencialmente, a próxima operação de SKB, num encadeamento de handlers, que é uma coisa que está sendo desenvolvida agora, vai descartar isso. Mas você não vai perder isso, porque
pegou ele antes. A não ser que você vai rodar isso aí tudo dentro da placa de rede mesmo. Mas eu acho que ainda assim, de lá, você poderia ter uma interface com o perfeito SKB e dar a placa de rede e mandar para lá. Tem outra maneira interessante que é a injeção de fault. Eu estava vendo uma palestra de segurança ontem, onde o pessoal dizia, não, o cara bota um sleep e daí eu faço um SD preload e quando o cara dá sleep eu já retorno, eu não faço sleep. Você poderia fazer nesse nível também. Aí. Você conecta na syscall nanosleep e quando vier o sleep lá, se for de um certo PID ou COM, que você obteve com aquela outra função, você já imediatamente diz para a função que foi feito o probe, que é a syscall nanosleep, e retorna imediatamente, com 0, como se tivesse feito o que foi pedido. Então, você dá um salto no tempo. Né? Um outro exemplo é decodificação de infravermelho. Você tem um monte de placas de controle remoto. Os controles remotos só são programações de se você recebeu tal código, isso aqui é uma tabelinha para traduzir. Isso vinha sendo implementado como um monte de módulos do kernel. Agora o pessoal está fazendo com BPF. Então você conecta, você tem um tipo de programa, que eu acho que ficou ali em cima. Não coloquei aqui. Não, tem sim, esse é o terceiro de baixo para cima, o LIRC Mode 2. Ele, Infrared Control, IRC. Quando chega alguma coisa no infrared, ele chama um programa que se você conectou, e esse programa vai rodar umas instruçõezinhas bestas e fazer essa tradução aí. Você pode passar uma tabelinha, um mapa, né? Se for isso e aquilo, e ele vai, codifica, passou a ser. Todos aqueles kernel models deixaram de ser e passaram a ser programas BPF. Sim. É um driver escrito em BPF. Tem gente que está fazendo pesquisa em controle de congestão, TCP, com BPF. Conecta ali e ele faz o controle de congestão, etc., em BPF. Demora mais, espera, joga no buffer, depois no próximo evento ele, sei lá, junta pacotes, faz coalesce. Onde está sendo usado? Está sendo, como eu falei, rede de alta velocidade, tracing, métricas no kernel. Então, eu quero uma métrica nova. Antigamente, você ia ter que mudar o kernel, botar um contador mais, e daí mudar, talvez, a CNMP, e daí fazer o cliente. Nada. Você bota lá, bota o mapa, coloca. No mapa, você bota uma estrutura de dados que você cria, e você faz o programa em user space que sabe que quando está atualizado lá tem esse layout, e você pega a métrica que você quiser, com custo muito baixo. Filtragem flexível. Assim, tem uma quebra de abstração tremenda. Você pode, na entrada lá, você pode olhar até se é HTTP, e se for HTTP, você dropa já antes de criar um SKB, potencialmente. Se a tal posição tem isso, é o header Ethernet, isso é IP, mais para cá esse é TCP, mais para cá é HTTP, você faz o parse disso lá e dropa. Já tem até como você tem para TLS SSL, direto lá. Então você potencialmente cria túneis lá por baixo, etc., com criptografia. Você configura a parte de chaves antes, mas depois ele faz tudo lá dentro, a parte de cifra. XDP, o Express Data Path, ele pode dropar, etc. Pode ser feito o offload para SmartNICs. Tem uma que chama Netronome, uma empresa, isso já é verdade desde 2016, está em uso bastante já. Então, uma série de coisas que vem, a sua CPU principal nem toma conhecimento. Uma série de dropagem de pacote ou de parse dos headers lá, dropa já antes de, nem chega na sua CPU. Tem uma série de considerações a respeito de como fazer depuração disso, para você ter chaining, né? Você chega, vem um, depois vem outro, você pode colocar nessa sequência alguns para fazer estatísticas e outros para potencialmente mudar o pacote. Esse cara pode mudar o pacote, ele pode chegar, pegar o pacote lá e refazer um checksum, ou adicionar uma metadado lá num cantinho que mais para frente, num outro módulo, quando chegar, passar por uma série de camadas do kernel normal, ele vai referir, foi uma mensagem que veio daquele cara lá do início. Isso é possível também.
Você tem um exemplo aí, por exemplo, o device driver chega e passa para o BPF, aí ele pode fazer GRO nele e daí passar para o receive local. Quer dizer, e lá em cima, a control application, load, configure BPF, ele pode se comunicar com ele através do mapa, mudando ao longo do tempo. Então, você pode ter o melhor dos mundos. Você continua usando a infraestrutura do kernel existente, pré-existente, você programa essa infraestrutura de forma flexível e eficiente e pode controlar essa nova infraestrutura de kernel. Porque isso é uma coisa interessante do BPF, é que você vai ter menos razões para rebootar o kernel. Menos razões para trocar. Eu quero trocar uma funcionalidade. Então, se essa funcionalidade é implementada em termos de BPF, você pode trocar esse programa de forma atômica. Tem um outro novo, você coloca lá, ele tira e coloca o outro. Quando você tirar seu módulo e colocar seu módulo. Tirar um módulo e colocar um módulo é uma operação extremamente traumática. Mais traumática seria tirar o kernel inteiro. Do BPF, não. Ele é mais simples. Cilium usa tudo isso para fazer networking de containers. Então você tem um monte de máquina na mesma, tem um monte de containers na mesma máquina, eles têm um kernel em comum e muita coisa é feita, a comunicação entre esses containers é feita por TCP/IP. Então você sai de um, desce para o kernel, sobe para o outro, manda uma resposta, desce para o kernel, sobe. Tem uma quantidade grande de transições entre os space e kernel space. E isso antes era barato. Uma das bragging rights do Linux é que syscall era barato no Linux. Hoje em dia, não. Syscall é caro em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema operacional, por conta de Spectre, Meltdown, L2TP. Você foi na palestra dele, toda semana sai, todo mês ou cada 2 meses sai uma nova que você tem que... Aí, você não ir para o space é bom. Então, se você consegue fazer isso tudo em kernel space, você ganha bastante. E essa documentação é interessante porque ela é muito detalhada a respeito de XDP e de BPF. Detalha tudo. Detalha do conjunto de instruções, como você pode... Como a descrição de estruturas usadas do kernel, usada pelo BPF, é mantida num formato de depuração novo, como compilar, como inserir XDP, etc. E tem ponteiros para outros tutoriais. Tracing, que é outra parte que tu tem um livro novo, que você usa BPF como observador. Então, anteriormente você tinha que levar muita coisa de kernel space para user space para daí pós-processar. Agora, com isso, você pode fazer uma array associativa no kernel, etc. E só de tempos em tempos em user space pegar isso e consumir de alguma maneira. De trace esse Brendan Gregg inicialmente ele dava treinamento na Sun para você fazer depuração, análise de performance, etc, etc. E daí, na época que ele estava, surgiu o D-Trace, no início dos anos 2000, e o D-Trace, tudo isso que a gente está falando até agora aqui, bate bastante com o que era lá, surgiu no Linux 20 anos depois, sei lá, 15, 17 anos depois. Uma série de coisas foram surgindo ao longo do tempo, kprobes, uprobes, etc. Mas agora a possibilidade de você rodar código validado em kernel para agregar as coisas mais na origem, permite que você tenha um D-Trace em esteroides. Tudo que o D-Trace tinha e mais alguma coisa que, por conta dessas outras iniciativas, F-Trace, etc., que o kernel tem. Então, esse livro dele é uma repetição de um livro anterior dele, que era focado em D-Trace, e agora focado em ferramentas de performance BPF no Linux. Então, por exemplo, você vai ter cada nome desse aí fora do quadrado de uma ferramenta que usa o BPF Trace, que por sua vez usa essas facilidades que eu estou descrevendo até agora. Então, por exemplo, você vai ter TCP Live. Você quer saber onde é que está levando o tempo? É no estabelecimento da conexão? É depois? Qual é o tempo por transação? Tipo, round trip, né? Você manda uma mensagem, essa mensagem volta. Onde é que está tendo os delays? De um lado ou do outro? Aí você tem N outros para cada um das partes do kernel, né? Net Device, Block Device, Volume Manager, File Systems. Cada um deles tem uma série de ferramentinhas. Aí você não vai precisar saber nada de BPF ou como funcionam as coisas no kernel, etc. Em linhas gerais, você vai pegar uma ferramenta já pronta, pequenininha, e usar naquele contexto. É isso? Okay. Um exemplo é o Systemd. Ele
Ele usa um tipo de programa chamado cgroup SKB, que vai se conectar quando um SKB, um pacote de rede já formado dentro da pilha de rede do kernel, vai chegar ou sair de um cgroup. E o cgroup é o mecanismo usado para você criar containers, ou para você criar unidades no systemd. Um cgroup, você vai, tudo que começar a partir daquele ponto, tiver associado àquele cgroup, vai ter limitações ou configurações associadas a ele. E uma dessas vai ser o fato de que você pode associar um programa BPF quando entra e sai algum pacote de rede desse cara. E ele vai usar um mapa do tipo LPM-try, que é um mapa que é usado quando você quer ver se um endereço casa com um outro endereço. Se for um endereço com outro, é só uma comparação. Mas se você disser, só pode ser essa subnet, aí você vai fazer a comparação até um certo ponto. Só os primeiros 24 bits, os primeiros 16 bits, etc. Então, o que ele faz? Se você roda systemd run e passa essa configuração que é específica do systemd e diz para ele que é para rodar um bin.sh, ele cria uma nova unidade e tem uma shell. Nessa shell você vai começar alguma coisa. Se você começar, por exemplo, aí quando você dá esse systemctl status, que é um comando do systemd, ele vai ter uma linha adicional, que é aquela bem no meio lá, IP. Aí tem 0 bytes in, 0 bytes out, que não trafegou nada ainda. Se eu, em seguida, trafegar 2 pacotes de ping, cada um com 84 bytes, e fizer o comando novamente de status, ele vai ter isso contabilizado. Uma outra forma é você bloquear endereços. Então, por exemplo, lá eu disse que ele negasse qualquer tipo de tráfego com aquele IP. E depois eu dei ping no 888, ele deixou passar, e o 1 não, como esperado. Como a gente pode ver isso, que são as ferramentas, até agora está mostrando o que é e onde ele tem sido usado. Agora, como a gente pode ver que ele está sendo usado? Tem esse comando que chama bpftool, que tem subcomandos, bpftool prog, é como se fosse um PS para os programas BPF que estão carregados nesse momento. Nesse caso, eu sabia que ele colocava... Eu olhei e vi que no final tinham 2 que antes não estavam, e esses eram os que tinham sido colocados pelo systemd. Então ele diz ali, quando ele foi carregado, quem carregou, e esse xlated é o tamanho do bytecode, e em seguida o jitted que transformou para o conjunto de instruções local. E ele criou um mapa. Nos 2 programas, o tipo é cgroup SKB, como eu tinha falado antes, e eles usam o mapa, ele diz quais são os mapas que eles fazem referência. Então a gente usa aquele 2893, vem para o bpftool map, que é o PS, para mapas, e vê que tem do tipo LPM-try. A chave tem 8 bytes, o valor tem 8 bytes, ele só tem uma entrada. Se a gente tem como dar um dump nos mapas, então, se eu dei o dump no mapa 12893, ele diz que a chave está do lado de cá, tem aquele valor, e daí tem um valor com aquele outro lá. A chave que é usada para um LPM-try é essa de baixo, que tem 4 bytes para o prefixo, 32 a 128, nem precisava, mas eu acho que você vê que ali tem 20, isso é 32 bits. E em seguida tem aquele endereço que eu passei, que é e o valor é um código que diz se é para bloquear ou deixar passar. Se eu for olhar, eu também posso pedir para ele, me mostre o bytecode para esse programa. Então ele mostrou, isso aí é um bytecode BPF, esse funciona em qualquer arquitetura. Aí você viu que no meio ele tem chamadas, call, para ele carregar os bytes do SKB, e daí tem uma série de operações que vão referenciar mapas, e depois vai fazer o lookup no mapa LPM-try. Você pode pedir o jitted também. Então você vai ver lá, agora, aquele programa que estava em BPF convertido para Assembly x86, ele vai funcionar. A sequência dele, no final, ele restaura a pilha, volta, dá o ret. É um programa C como outro qualquer. O Facebook usa o Catran com BPF. Então ele antes usava IPVS, mas agora ele percebeu que usando o BPF ele podia fazer a mesma coisa de uma maneira mais eficiente. Então quem usa Facebook tem usado BPF já há muito tempo sem saber. Tem esse link que fala sobre esse cara. E uma outra coisa que é interessante falar é como o Perf suporta a BPF hoje em dia. Então, você tem todo um workflow com o Perf de você pedir para ele fazer amostras para um tipo de evento específico,
Aí depois você vai pós-processar para ele classificar esses eventos em termos de processos, ou de se é no kernel, se não é, ou se é num PID específico. Ele vai agregar de acordo com o que você pedir, com a chave que você pedir. Então, agora ele sabe que em tal posição tem um programa BPF e diz que ocorreu naquele programa, como ele diria se foi no kernel, num módulo ou num programa user space. Tem alguns eventos que foram adicionados no kernel para que isso fosse possível. Para quando você colocar um BPF lá, aí a infraestrutura do PF coloca dizendo assim, coloquei nessa posição, é esse programa com esse nome, e daí tem outro evento que você pede e ele vai dar dados adicionais, como por exemplo, o código-fonte original, o código JIT, o código bytecode, etc, etc. Você entrou recentemente, permite que faça até a anotação. Tem os registros desses eventos, basicamente só diz qual que é o nome, qual que é o tipo, onde ele está, o tamanho. E o BPF Event vai dizer qual que é aquele tag que estava lá, um ID, etc. E isso você pode usar depois para pedir informações adicionais, de acordo com a sua necessidade. Tem a sequência que ele faz lá, aí o que tem nessas informações? Tem tipos, protótipos de funções, o bytecode BPF original, JITed, e as linhas, dizendo, nessa posição aqui do assembler corresponde àquela linha de código. Você pode fazer a anotação, o Intel Processor Trace também vai querer esse código JITed para decodificar. Tem uma série de outras coisas que estão sendo feitas com BTF, etc. Mas, por exemplo, esse é um exemplo do PerfTop, onde aparecem dois programas BPF que estão lá, dizendo quanto, no caso para ciclos, não pode ser qualquer outra coisa. Você pode dar Enter ali e ele vai fazer a anotação, uma anotação similar. Esse aqui é um teste lá que estava substituindo numa máquina com uma placa de 40 gigabits, estava usando o XDP, que tem aquele nome lá com aquela tag, para fazer dropar DOS, comparando com o IPTable solução. E aqui você tem a anotação de código similar que você tem para antes de BPF com outra coisa que não BPF, ele vai mostrar e dizer em que linhas os eventos ocorreram, ciclos ou cache misses, etc, etc. Esse aí é um dump que mostra ele juntando com o código-fonte, similar a outros também, continuando. É isso. Você tinha feito uma comparação com carregar módulos. Não é possível já carregar, fica longe da caixinha, carregar programas BPF sem privilégios de root, para alguns casos? Você pode, tem até uma discussão grande agora sobre como fazer isso de maneira mais segura, que está envolvendo mais membros de outro. Tem muita coisa acontecendo com relação à segurança, não só com isso, mas, por exemplo, com o perf. O perf pode pegar um monte de coisa, daí estão colocando capacidades para dizer, você pode fazer um monte de coisa, mas pegar, por exemplo, registradores, não, outras coisas sim, só se for no seu contexto, para um processo seu, etc. Está se trabalhando fazer isso. É possível, você pode, tem um cctl lá, um flagzinho, você pode dizer, não, permita que qualquer um use. E tem já uma série de preocupações com segurança. Tem uma série de coisas lá que podem ser feitas quando você usa como root e outras coisas que você não pode fazer quando está rodando como usuário normal. Mas esse é um tópico ainda em andamento. Porque ele foi feito para uma série de coisas que requerem administrador mesmo, mas a flexibilidade dele é tanta que não param de surgir situações nas quais as pessoas querem usar isso também como não administrador. E o JIT ele pode ser desabilitado? Ele é opcional? Você pode desabilitar também o JIT. É porque eu estava pensando justamente na segurança com o JIT. Sim. Com vulnerabilidade de CPU. Sim, correto. Você pode desabilitar, sim. Você pode desabilitar JIT. Muito obrigado.